Amigas e amigos, quando a gente vê duas figuras tão mentecaptas como o Jair Bolsonaro e o Donald Trump conversando, trocando ideias, a gente fica se perguntando o que leva figuras tão desqualificadas, né, tão subqualificadas ao posto máximo do comando de países importantes, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil. Eles estiveram lá conversando na uma espécie de prévia da reunião do G20, né, o grupo dos 20 países mais ricos, o clube dos ricos, enfim. E a gente viu ali quem teve, né, o desprazer de ver a conversa dos dois, né, o que é um sabujo, o que é um vassalo, o que é do outro lado, né, do lado dos Estados Unidos, né, um sujeito absolutamente, né, abjeto pelas suas atitudes, pelos seus gestos, né, de completo desprezo pela civilização, né, pela convivência pacífica, pela tolerância social. Né, e aí a gente olha para a história e vê as grandes tragédias e a gente lembra de figuras como essas. Foram essas figuras, né, agora revestidas de alta responsabilidade, porque um gesto qualquer deles aí pode desencadear outra grande tragédia na história da humanidade, né? O caso, por exemplo, do nazifascismo. O nazifascismo não foi nada diferente do que a gente está vendo agora, né, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das grandes encruzilhadas, né, que os processos históricos, os processos sociais, né, acabam criando. Né? E aí é a tal história, né? Por que se a gente traz aqui para o Brasil, a gente vê também no governo Bolsonaro, né, um governo completamente tomado por imbecis. Parece que há uma competição entre eles para saber quem é mais imbecil do que o outro. E tem também, evidentemente, os malandros aí, né? Figuras também subqualificadas, aquela história, né? Aparecem aí como os paladinos da moralidade, da religiosidade, da ética, né? Os salvadores do mundo, né? A gente fica olhando para a cara deles, né? Quem conhece, por exemplo, um Sérgio Moro da vida, né? Vê ele falando, repetindo seus mantras, né? Repetindo, repisando as suas teses e tudo mais. Né? E a gente sabe da história dele, conhece ele, e quem me acompanha aqui desde antigamente, né, sabe muito bem, porque tudo que eu falei aqui eu mostrei, comprovei, e a partir disso fiz derivações. Não é aquela história, como que pode um sujeito que vai participar de um ato interreligioso lá em Maringá, sabendo que dentro desse ato, quem organizou esse ato é um corrupto, condenado pela justiça, o advogado lá, o Edivaldo Souza, o caso famoso que eu sempre falo de Maringá, e os religiosos que estavam lá, incluindo o arcebispo da Igreja Católica, estavam fazendo o que lá? São cúmplices do quê? Né? Dizer que não sabia? Como não sabia? Se eu sei, né, e isso foi publicado, isso foi divulgado, né, não teve uma dimensão nacional, quer dizer, a mídia nessas coisas, né, ela oculta, isso foi tratado no âmbito local, mas tratado como um caso local. Ali teve depois o assassinato do secretário da Fazenda em 2011, o Paulic, quem me acompanha aqui sabe. Eu escrevi e tal, né? Já falei bastante desse assunto aqui. Quer dizer, aí vai lá o juiz paladino da moralidade, quando ele foi lá, ele foi no auge da fama e assim ele foi recebido e retratado pela transmissão da rádio CBN, né? Se reunir com quem? Quer dizer, quem conhece a história, quem sabe quem olha e fala assim, isso aí é um cínico. Olha a cara do cínico, olha as convicções que ele tem, né, para tratar das coisas públicas, tratar com a vida das pessoas. Não é só o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que por si só é uma barbárie, é uma barbaridade. Mas ao fazer isso ele jogou milhões de trabalhadores no desemprego, na miséria. Jogou milhões de brasileiros na degradação social, né, ou nas suas consequências, porque né, todos pagam as consequências da degradação social. Né, a questão da violência, né, a questão mesmo aí dos problemas né, de infraestrutura do país, os gargalos na infraestrutura do país, que resulta na precariedade da educação,
né, da saúde pública, né, do transporte público, né, e etc, etc. Vai se criando, enfim, uma situação, né, de degradação mesmo do país. O país vai se degradando, a economia parou, né, e consequentemente há um sucateamento da indústria nacional, porque à medida que as empresas vão parando, né, as máquinas vão se defasando, o trabalhador vai perdendo a lógica, a expertise, como se diz, né, a especialização, né, para participar do processo produtivo, se integrar às grandes cadeias produtivas mundiais, né, da tecnologia, etc. E tudo isso, né, é resultado que eu chamo aqui da marcha golpista. Quando eles puseram a marcha golpista em movimento, o país afundou. Aí já 2014, né, quando eles viraram a marcha, né, ali de 2013, aquela história toda, quando começou, quando eles começaram a marchar, quando eles começaram a pôr os cachorros loucos na rua. Olha aí, como a coisa, o círculo se fecha. A gente vê lá Donald Trump, Jair Bolsonaro, vê aí os ministros do governo Bolsonaro, a começar pelo Sérgio Moro, o truculento Paulo Guedes com a sua, entre aspas, reforma da Previdência, e os outros ministros, Damares, Ernesto não sei do que, Ernesto Araújo, e aí vai, isso vai, né, instrumentalizando, criando um processo político, um movimento político, ideológico. Isso tudo aqui no caso do Brasil surgiu onde esse é um ponto fundamental. E aí que eu tenho, desde o começo, quando eu comecei a analisar a marcha dos cachorros loucos, eu tenho falado isso. O golpe tem um epicentro. É a história da Lava Jato como partido político, quer dizer, tira todo o sistema político, que eles dizem que está corrompido, que tem corrupção, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo, a velha política, como eles dizem, né? E entra o quê? O partido da Lava Jato. Agora é aquela história, né? Para que tudo isso aconteça, é preciso ter gente, né, para instrumentalizar, né, todo esse movimento, é preciso ter gente que se dispõe a fazer esse papel. E qual é o papel que eles estão fazendo? Exatamente preservar os privilégios dos privilegiados de sempre, as contradições do regime, do sistema, a crise econômica profunda, insolúvel, sem perspectiva de solução, o giro financeiro, dinheiro girando dinheiro. Precisa de gente que se dispõe a fazer isso. E para fazer isso é necessário ter performances ridículas, como tem a turma da Lava Jato, Trump, o Jair Bolsonaro. Eu teria vergonha, né, de fazer esse papel de Sérgio Moro, por exemplo. E não sai do lugar, parece uma carroça enguiçada. E os quequequé, né? Pegos, como eu disse aqui, agora recentemente, com a galinha no saco. Nós somos paladinos da moralidade, estamos combatendo a corrupção. Cala a boca aí, ó. E a galinha lá. Não tem, as pessoas perdem vergonha na cara, para dizer o português claro, né? Para se dispor a fazer esse papel. O que fazia Hitler? Como ele discursava, né? E os seus prepostos, né? A sua turma. E o que estão fazendo aqui os ministros do Bolsonaro? É o que fazem os chamados falcões do Trump, ensandecidos, né? Vai derramar sangue de inocentes, vai criar uma grande catástrofe, uma tragédia nacional, e daí? Esse é um problema ideológico, as pessoas estão imbuídas, estão tomadas pela ideologia, né, da barbárie, e consequentemente esvaziada o conceito de solidariedade, de humanismo, né, da lógica de que um ajudando o outro, todos evoluem, né, uma lógica social, socialista, humanista, civilizada. Né? É essa situação que nós estamos vivendo aqui. Por isso que eu sempre digo que é importante a gente fortalecer as forças da civilização, né, as forças da democracia, né, do progresso social, ter esse entendimento, ter essa compreensão. Isso é muito importante. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.